Boa tarde, pessoal. Iniciando mais um programa Proseando sobre Moda com Carla Dultar. Estamos aqui na reta final do ano e vocês que estão aí sempre nos prestigiando, meu muito obrigada pela audiência, pelo carinho de vocês, internautas, que sempre curtem, comentam e compartilham os nossos conteúdos. Então, pessoal, hoje eu vim trazer aqui um tema que é muito apropriado para essa estação do ano que nós estamos em plena primavera, mas vivendo aí como resultado de um monte de alterações climáticas, né? Das questões da natureza, das intervenções do homem. Enfim, a gente está vivendo um tempo bastante confuso, né? Em que há muitas variações de temperatura e diversas temperaturas no mesmo dia, não é mesmo? Então é chuva, é sol, é vento gelado, quedas bruscas de temperaturas, elevações muito grandes, então essa variação muito grande de temperatura que está dando na nossa primavera. Então é tudo resultado, a gente sabe, né? De muitos fatores aí de desgaste, né, do planeta pelas intervenções do homem. Mas enfim, pessoal, eu vim trazer aqui um tema que é um guia de sobrevivência para você usar em qualquer estação, em qualquer clima, tá? Então, sabe aquele, com que roupa que eu vou? Eu não sei se eu levo o guarda-chuva, se eu levo a galocha, se eu levo o cachepol, se eu levo o gorro, enfim. Aqui é um guia de sobrevivência para essas muitas variações de temperatura, principalmente para quem vive aqui em São Paulo. Então, pessoal, eh, vamos começar falando que antigamente havia umas regras meio rígidas com relação à moda e o clima, o moda e temperatura. Então, pessoal, hoje em dia a gente está vivendo um adeus a essas regras. Felizmente, né? Porque com tanta variação climática, a gente não poderia ter regras muito rígidas mais. Então, é exatamente isso que aconteceu ao longo do tempo. Então, um adeus às regras, por quê? Porque antigamente havia aqueles conselhos antigos, por exemplo, não use roupa branca em dias de chuva, não use seda no inverno e nem veludo no verão. Então, isso eram regras rígidas, regras estanques, né, pessoal? Mas eram regras que, ao mesmo tempo, eram confortadoras. Por quê? Ainda que não eram confortáveis, eram confortadores porque ditavam como as coisas deveriam ser. Porque as pessoas não sabiam ter muito jogo de cintura, muita flexibilidade. Então, para tudo existiam regras, não é mesmo? Era uma vida muito mais negra. Então, elas ditavam como as coisas deveriam ser, sem nada de mas e se acontecer tal coisa. Então, era categórico. Se tiver frio é tal, se tiver calor é. Então, era essa mentalidade da. Ocasionalmente, porém, quando o clima tornava absurda a aplicação de tais regras, as mulheres não conseguiam deixar de se perguntar: por que que eu tenho de vestir uma saia de lã só porque estamos no inverno, mas a temperatura está alta? Quem de nós seria louca de usar uma blusa ou saia de lã em uma temperatura de 30 graus só porque é mês de inverno? Só que elas pensavam tudo isso em silêncio, pessoal. Essa é a diferença daquela época para os dias atuais. Depois que as mulheres passaram a trabalhar fora, as coisas finalmente passaram a mudar. Por um lado, as mulheres começaram a se preocupar mais com o próprio conforto do que com o que era incessantemente declarado como sendo certo até então. Então, antigamente tinha muito disso, né, pessoal, na moda, o certo e o errado, né? Então, hoje em dia, a gente não vê tanto mais sobre isso, a gente vê determinadas coisas que realmente se tornam um pouco absurdas, um pouco inadequadas, mas não existe tanta categorização como era antigamente. Então, gente, elas assumiram, as mulheres, as responsabilidades de fazer tais escolhas por si próprias, por si mesmas, sem se deixar dominar meramente por regras. Então, pessoal, atualmente tudo depende do momento. A moda se tornou mais criativa, mais imprevisível, divertida e menos regrada. Usar seda no inverno? E se o dia estiver quente, tudo bem, e por aí vai.
O melhor disso tudo é que muitos fabricantes e designers estão cientes de que atualmente as mulheres viajam a negócios para diferentes regiões do mundo, com seus diferentes climas. E mesmo quando não viajam, a falta de tempo não lhes permite comprar roupas variadas para cada estação do ano. Por isso, agora eles elaboram roupas tendo em mente o fator multiestacional. Então, gente, quando você pensa numa coleção de roupas de inverno, por exemplo, você não pode só trabalhar com roupas pesadas. Você que é fabricante, você que é designer, você tem que deixar espaço na sua coleção para os tecidos fluidos, para as roupas mais leves, porque realmente não há como você prever hoje em dia que o inverno seja tão rigoroso a ponto de só ter roupas fechadas e pesadas, porque, gente, a gente já cansou de experimentar aqui nos últimos tempos que os invernos têm sido quentes, os verões têm sido mais quentes ainda, e, e por vezes, né, um ano ou outro, o inverno vem muito puxado e muito rigoroso, dias realmente frios. Então, pessoal, preciso pensar para elaborar coleções e nas multiestações, né? Em realmente todos os climas. Aquelas regras, portanto, foram quebradas, né, pessoal? Como eu dizia aqui para vocês. Mas existem novas regras? Vocês devem estar aí se perguntando. Não, pessoal. Para isso, basta usar o bom senso, que pode funcionar muito bem. Ó. Então, eu vou dar aqui um passo a passo, um guia para vocês, que vocês adoram de guia. 5 fatores a serem levados em conta quando as roupas devem se adaptar às estações. Em primeiro lugar, pessoal, o clima. Se algum dia, tá, fizer 30 graus no pleno mês de junho, você não vai deixar de usar aquele taille todo lindo de linho só porque é mês de inverno, por exemplo. As pessoas de mente mais racional atualmente reconhecem que as regras vivem sendo quebradas devido aos imprevistos da realidade. Elas não se importam nem criticam o fato de você buscar seu próprio conforto na hora de se vestir, desde que a bomba escolhida seja apropriada para a ocasião. Então, gente, hoje se fala muito mais em ocasião do que nessa questão de clima. Se for inverno, eu não posso usar uma roupa mais leve, um vestido mais leve. Ou se for verão, eu não posso usar uma coisa um pouco mais fechada. Então, pessoal, a gente se importa muito menos com isso por essa questão da variação imprevisível. O que é mais levado em conta é a ocasião ao qual você está se apresentando. Tá? Então, é uma regra muito mais ampla e muito mais certa é seguir realmente para que ocasião você mais procurar se adequar a ela. Em segundo lugar, pessoal, o fator lugar. Se o lugar onde você vive é quase sempre quente, aquelas velhas rédeas se tornam ainda mais ridículas, né? Se está quente, você deve se vestir de modo a manter o corpo mais frio. Em lugares quentes, um tailleur ou uma calça com blazer de linho pastel podem ser roupas básicas para todo o ano. Faça apenas adaptações em relação à blusa usada por baixo e aos sapatos, conforme as breves modificações do clima. Em períodos um pouco mais frios, vista uma blusa com gola alta e use sapatos fechados. Nos períodos mais quentes, opte por uma blusa branca, sem mangas e sapatos ou sandálias Chanel. Gente, então, se você for ver, é simples. Você pode acostar num conjunto com um tailleur e fazer as variações com as roupas de baixo. Então, não tem muito segredo, né, pessoal? Se você achar que o tom pastel do linho não está muito conveniente com a temperatura do dia, acerte esse detalhe vestindo um conjunto de cor mais escura ou pelo menos uma das peças blazer, calça, sari. As cores mais escuras podem ser azul marinho, marrom chocolate, vinho ou preto. Então, pessoal, às vezes basta adequar um detalhe para você ficar com a temperatura certa do dia. Dica, pessoal, quando a temperatura a obrigar a usar algo oficialmente fora da estação,
Amenize um pouco a situação usando uma peça que faça parte oficialmente da estação, seguindo aquelas velhas regras, tá? Então, nem muito e nem tão pouco. Então, se você usar uma peça oficial da estação, você já está com aquela informação da estação. Então, sem você precisar passar, de repente, calor, né? Mas você está ali com uma saia, com uma informação xadrez mais pesada de inverno, mas com uma regata, né, que não te faz passar muito calor. Então, são esses detalhes, esses jogos, essas adaptações que a gente tem que fazer com as diferentes variações de temperatura. Em terceiro, pessoal, levar em conta a ocasião, como dizia aqui para vocês, uma das coisas mais principais, mais importantes a serem levados em conta. As velhas regras parecem se manter mais firmes para ocasiões públicas do que para o cotidiano do trabalho e dos fins de semana. Isso porque essas ocasiões, como casamentos, funerais, festas de gala, são aquelas nas quais há uma possibilidade de você encontrar alguém que possa censurar o seu julgamento sobre modo. Então, pessoal, isso tudo é mais do julgamento do outro do que de você mesmo, porque aquela regra geral sempre existe. Estando confortável para você, estando conveniente para você, você deve se importar menos com a opinião dos outros. É lógico que ninguém vai ser ali totalmente inadequado, né, de vestir uma roupa completamente inoportuna para determinada ocasião. Mas afora isso, pessoal, a regra do conforto e do bem-estar é que mais vale, e do bom senso também. Então, aquele tal negócio, você se importa com isso? Se se importar, então abra mão um pouco do seu conforto. Agora, se você não se importar, use aquilo que estiver de acordo com a temperatura e está resolvido. E quarto, pessoal, a cor e a textura da roupa também devem ser levados em conta. Os tecidos mais leves e próprios para o verão podem funcionar bem nos dias indefinidos. Aqueles com temperatura esquisita indefinida, se forem de tons escuros. Os tecidos mais densos e pesados caem melhor em situações como essa, se forem de tons mais claros. Imagine os seguintes contrastes, pessoal, e você entenderá por que isso funciona. Um conjunto de linho, popeline ou cachininha, ou simplesmente uma saia, calça, um blazer no vestido, caque ou branco, e o mesmo item em preto, azul rarinho, cinza escuro ou marrom chocolate. Um blazer de algodão cor-de-rosa tropical e um verde musgo. Um delicado pullover roxo e um amarelo bebê. Uma calça marfim de veludo cotelê e uma preta. Um blazer de lã fina azul marinho e um azul claro. Então, esses foram contrastes para você imaginar a cena aí na sua cabeça. Dica, pessoal. Quando o calendário e a temperatura não estiverem em sincronia, use cores que concordem com o calendário e tecidos e ou texturas que sejam confortáveis para aquela temperatura. 5, pessoal. Quinto, o corte e a estrutura da roupa também são coisas a serem levadas em consideração. Roupas desestruturadas são, por natureza, mais confortáveis e arejadas, dando a impressão de serem mais apropriadas para o verão. Então, na hora de comprar, pessoal, de adquirir uma peça nova, pense nisso. Tá? Pense em todos esses itens que você vai se lembrar de como sobreviver a essas variações de clima muito bruscas. As roupas sob medida, bem estruturadas e fechadas por botões, especialmente as de cores mais escuras, caem melhor no outono e no inverno. Se fizer um dia frio em dezembro, o estilo leve de um blazer sem gola e sem ombreiras, usado com uma calça social de lã fina, a deixará aquecida e elegante ao mesmo tempo. Então, olha só que dica preciosa, né, pessoal? Agora, inversamente, um tailleur-caque, feito sob medida e bem estruturado, usado com uma bolsa de tom mais escuro, pode deixá-la com um aspecto mais de outono em um dia mais quente do outono. Gente,
tecidos e texturas próprias para o ano inteiro, para você ter no seu guarda-roupa como coringa, que aí você sobrevive a qualquer tipo de clima, qualquer estação, qualquer variação de temperatura. Então, pessoal, olha essas dicas na hora de comprar. Tricô de linha fina, com viscose, nylon, algodão, cachemira ou lã e de combinação entre elas. O brim, o algodão, a viscose é malha fina, o jersey de poliéster ou de viscose, a seda, poliéster, o nylon, jeans, couro e a camurça, o veludo, o fino para temperaturas mais quentes e o mais pesado para o frio. O gabardine de lã, creque de lã, a lã fina, a lã mais o poliéster e o veludo ateliê. Então, pessoal, fiquem atentos aí, porque esses daí são coringa o ano inteiro, para todas as estações do ano. Não existe esse negócio de tempo ruim, pessoal. Não é o tempo que é ruim. Existe apenas roupas erradas. Porque nada mais desagradável do que você passar calor ou passar muito frio, não é mesmo? Então, pessoal, não culpe o tempo, culpe a sua escolha. Então, pense bem na hora de fazer a escolha, né? Tendo em vista essas diferentes variações de clima. Um tempo radicalmente ruim se torna um problema de estilo, mais para aqueles que moram nas cidades do que para os outros. Isso é verdade, né, pessoal? Nos grandes centros urbanos, isso é muito mais problemático do que pessoas que vivem, de repente, na zona rural ou até no litoral, não é mesmo? Em que costuma ser uma moda mais prática e mais descomplicada, não é mesmo? As pessoas do meio urbano, geralmente, elas têm de caminhar até o seu meio de transporte ou mesmo para chegar ao local de trabalho. E é aí que surgem os perrengues, né, pessoal? Esse negócio de passar calor, de passar frio, é nesses deslocamentos aí para o trabalho que geralmente são bem desgraçosos, né? Dias de chuva, então, aí complicou mais aí, não é mesmo? Então, nesses trajetos é geralmente onde tudo se torna mais difícil. Quando está chovendo, você tem de lidar com o guarda-chuva, a bolsa, os itens a mais que você esteja carregando e, ao mesmo tempo, tomar cuidado para não molhar a roupa, os cabelos e não meter aquele seu impecável para sapatos em uma poça de água. Então, são esses problemas, né, pessoal? Driblar essas situações do dia a dia, tendo que ainda estar linda, estilosa, para você trabalhar, encarar um dia de trabalho, uma jornada de trabalho, não é mesmo? Ou de repente eventos que você vá, enfim, ocasiões que você vá se encontrar com os outros, né. Então são essas coisas que dificultam mesmo o dia a dia. E na hora de pensar em se vestir, tudo isso tem que ser levado em conta. Gente, 6 itens necessários para continuar bonita quando o tempo estiver ruim. Então não pense você que o tempo mudou, o tempo está ruim, que você também vai desabar junto com o tempo. Não, pessoal. Você consegue aqui com esse manual de sobrevivência se continuar aí bonita e elegante, tá bom? Por mais tempo. Primeiro lugar, pessoal, uma capa de chuva escura, sem amarração na cintura. As mais elegantes são as que chegam até os joelhos e não até o meio da panturrilha. Um casaco estilizado, pessoal, tem que ser que a mantenha aquecida, mas que não deixe de ser chique. Um sobretudo versátil, preto, cinza, com marrom escuro, por exemplo. Nada de cores claras ou de marrom claro, tá? Então aí, pessoal, você vai realmente poder ficar elegante mesmo com o tempo ruim. Porque aí se espirrar chuva, água de chuva, poça de chuva, não vai sujar, não vai aparecer. Pode até sujar, mas não vai aparecer, mesmo. Terceiro, pessoal, botas de cano alto ou de cano baixo. Em dias de chuva, são a melhor opção de calçado, desde que combinem com a sua roupa. Elas acabam cobrindo aquilo que a capa de chuva deixa de cobrir, então elas terminam de fazer a função de te proteger. Use as de cano alto com saia ou vestido e as de cano baixo com calça. Realmente, pessoal, as botas lotaram muito desse ano, né? Principalmente as de cano mais longo, e que tivemos aí o inverno mais rigoroso esse ano, não é mesmo? Então, elas foram bastante aliadas ainda, pessoal, no street style. Em quarto lugar, pessoal, botas altas de camurça à prova d'água.
Esse modelo costuma ser o mais indicado quando você precisa estar com o visual mais elegante em dia de chuva. Gente, botas de couro, ocupando aqui o quinto lugar da lista dos itens necessários para você sobreviver em dias de tempo ruim. Então, os modelos de couro mais comuns, sejam eles mais formais ou esportivos, sempre caem bem com o calço. Sexto item, pessoal, o chapéu. No clima frio e dependendo do lugar onde estiver, eles são ótimos para mantê-la aquecida. Experimente vários e escolha somente aquele que se adequar melhor ao formato do seu rosto e ao corte do seu cabelo. Então, o chapéu tem tudo isso, né, pessoal? Você tem que ver a combinação com o formato do rosto que é um cabelo. Outros itens. Sétimo lugar, a parca com a parte superior acolchoada, uma peça bastante prática. Podem chegar até os joelhos ou até o meio da panturrilha. 8. Uma longa echarpe de cachemira. Olha só, pessoal, eu mesma estou aqui hoje com uma echarpe que ela faz muitas funções, tanto de alegrar o visual, de colocar uma cor ao seu visual, como dar todo um charme, uma elegância, com um elemento a mais, um acessório a mais. E também tem essa opção de chuva, dias de chuva. Hoje está um dia chuvoso aqui em São Paulo, então tem aquele vento de chuva, então você joga essa echarpe por cima e você está protegida, aquecida e ao mesmo tempo com uma informação, com um elemento de cor a mais no seu look. Então, pessoal, essa também é uma ótima opção para estar aquecida e elegante, como eu dizia aqui para vocês. Nono item, sapatos resistentes ao tempo. Os com solado de borracha são eternamente chiques. Pessoal, porque uma coisa que a gente precisa pensar, principalmente aquelas pessoas que vão ficar o dia inteiro na rua trabalhando. Então, se o sapato molha, se a sola do sapato molha, você ficar com aquela friagem o dia inteiro no seu corpo, vindo por baixo, é realmente muito desconfortável. Então, opte aí por sapatos com solado de borracha, tem botinhas maravilhosas com solado tratorado, que são muito chiques, muito elegantes, muito modernas e ainda te protege contra o tempo ruim. Para o clima quente, pessoal, não dispense a sombrinha, os vestidos mais soltinhos e as roupas esvoaçantes, altura logo acima ou logo abaixo dos joelhos, peças esportivas com tecidos próprios para eliminar o suor do corpo e mantê-la mais fria, aquelas peças de dry fit, né? Geralmente vindos da moda fitness. As lingeries de algodão, que são excelentes para absorver o suor, né, pessoal? De deixar mais seca e mais confortável, né? E evitar ali o acúmulo de odores e coisas assim. Então, realmente, é um tecido mais apropriado para os dias mais quentes. E os óculos escuros, né, pessoal? Que realmente são indispensáveis para aquele solzão de verão, que a gente está tanto esperando aqui e que logo mais o verão já entra aqui também. Tá, pessoal? Então era isso que eu tinha que apresentar para vocês, um guia para os diferentes climas e estações. Beijos e até a próxima.